vez aqui com vocês e, claro, o programa sempre recheadinho de coisas boas. E só para vocês terem uma ideia, já eu vou bater um papo aqui com a doutora Mariana Silveira Albuquerque, nome bonito, né? Ela que é geriatra, veio fazer um convite. Ela está fazendo parte aí do círculo de palestras que está acontecendo através da Unifop. E claro que eu roubei a doutora Mariana para cá, para arrancar mais um pouquinho de informações. Não é só para fazer o convite, não. Tem que aproveitar, né? Todo dia que eu tenho ela aqui, não, entendeu? Agenda lotada, mas enfim, está aqui conosco ao vivo e a cores. No nosso quadro Memórias com Sabor, estão lembrados que semana passada nós fizemos aqui uma matéria com Dânio Braga. E ele disse assim, pode voltar. E não é que eu voltei? Então hoje, mais uma vez, fez uma delícia, um ceviche maravilhoso. Tudo de bom, você não pode perder. O que você também não pode perder, que nós temos outra médica aqui hoje, dermatologista, Ana Paula Bonvinho, nome bonito também, né? Só gente chique. E ela veio falar a respeito de um assunto muito interessante, manchas senis e tudo isso aí que nós podemos prevenir. O que nós podemos estar atentos em relação a isso, o que é mancha, o que não é. Então, fica ligado que já a gente vai bater esse papo com ela. Em contrapartida, nós invadimos também o consultório da psicóloga Josiane Coutinho, porque toda semana, né, nós estamos falando um pouquinho desse trabalho que existe na medicina multidisciplinar. Fomos invadir os enfermeiros, o papel do enfermeiro dentro de um hospital, juntamente com os pacientes. Semana passada entrevistamos a assistente social e hoje a psicóloga Josiane Coutinho, que inclusive faz parte da Unifop. Então já que é com vocês também. E ele, claro, Joaquim Eloy, nosso historiador HD vivo, em algum lugar da nossa cidade, para contar mais um pouquinho da nossa história. Roda o VT. Hoje, mais uma vez, aqui no nosso quadro Conhecendo Petrópolis, com ele, nosso historiador querido do coração, mestre dos mestres, o HD vivo, Joaquim Eloy. Boa tarde. Boa tarde. Todos, né? Então, continuamos a nossa visita a essa Petrópolis maravilhosa que nós todos gostamos e amamos. E a cada dia mais descobertas, né? Mais descoberta, é claro. Você só descobre se você buscar. E nós estamos buscando Petrópolis aos pouquinhos. Seu programa está dando uma contribuição muito valiosa para a cultura petropolitana. Nosso programa. Eu digo o seu programa porque nos abre esse espaço assim que é generoso e útil para toda a comunidade. E nós estamos aonde hoje? Boa pergunta, Joaquim Eloy. Onde nós estamos hoje? Nós estamos hoje na rua Olavo Bilac. Sim. A rua Olavo Bilac é uma rua que corre transversal à principal via, que é a Coronel Veiga. É uma rua de mansões, de casas muito boas. E nessa rua, que leva o nome do grande poeta Olavo Bilac, que foi uma das maiores expressões da poesia brasileira, morava o Dr. Flávio Castrioto Figueiredo de Melo. Justamente aí na proximidade da rua Henrique Castrioto, que eu sei que era o pai dele. Mas o doutor Castrioto foi um prefeito dinâmico, ele teve várias eleições, ele começou em Petrópolis como interventor na época da ditadura do Getúlio, ele veio como interventor, gostou da cidade, ficou, depois se elegeu prefeito algumas vezes e deu uma contribuição enorme a essa cidade. Mas o que era importante no Castrioto não era bem o aspecto político, porque ele fazia aquela política daquela época. Ele era um homem de cultura, um homem que escrevia muito bem, era um orador emérito, uma pessoa que pertenceu à nossa Academia Petropolitana de Letras, e nós demos a ele a primazia, e ele nos deu essa primazia, de ser o presidente da nossa casa. Uma gestão muito boa, e eu tenho uma grande admiração pelo Dr. Flávio Castrioto. Ou seja, fez literalmente uma boa história na nossa cidade. E a pessoa que é ligada à cultura, parece que tem um olhar mais
mais especial, não é, professor? Sem desmerecer qualquer outro gestor. Um gestor que tem cultura, do estilo, assim, por exemplo, de um Nilo Peçanha no passado, essas pessoas, elas têm uma visão humanística mais aprofundada, né? Não busca o populismo assim, desenfreado, ele procura pautar a sua ação dentro de um aspecto de uma evolução cultural dentro da política. Uma coisa mais lapidada, digamos assim. Mais lapidada, exatamente, o termo esse, mais lapidada. Mais lapidada. E o Castriotto foi um prefeito que honrava o cargo, ele tinha uma presença muito boa, né? E deixou então uma marca grande na nossa cidade, é um dos grandes nomes da política petropolitana. Pois é, e tomara que o nosso país se inspire, né, nesses grandes nomes da política. Exatamente, eu acredito que nós estamos até caminhando para isso, não sei quando chegaremos, mas temos que chegar a um denominador comum que é justamente a administração eficiente que melhora esse país. Tomara, professor. E tomara também que semana que vem chegue logo, né? Para nós sabermos mais um pouquinho da história da nossa cidade. O tempo está correndo muito rápido. Eu sempre tive um estilo próprio de me vestir. Tanto é que eu mesma sempre cuidei do meu visual. Mas aí durante muito tempo eu fiquei refém. Até que agora eu descobri uma loja que tem tudo o que eu preciso, o que eu gosto. Visu Brasil. Vem comigo conferir. Conforme eu anunciei, nós também fomos invadir o consultório, sabe de quem? Da psicóloga Josiane Coutinho, que está sempre aqui no nosso programa. Eu queria mostrar para você que está em casa qual o papel do psicólogo, né, quando você está passando por um processo de enfermidade, enfim. Na verdade, gente, todo mundo em algum momento na vida deveria passar por esse processo de se dar a oportunidade de fazer um trabalho terapêutico. É muito bom, mas vamos conferir com a doutora Josiane. E hoje, mais uma vez, para falar um pouquinho aqui no nosso programa, exemplo de outros, né? Falamos aqui do enfermeiro, batemos um papo com a assistente social Débora, porque nós estamos, assim, trazendo para você que está em casa um pouquinho de como funciona a área médica de modo mais amplo. É o que eles chamam de medicina multidisciplinar, cada vez mais necessário e importante para essa relação paciente, familiar, médico, para essa recuperação. E hoje nós vamos falar um pouquinho desse cuidado da nossa mente, do nosso lado emocional, porque nós vamos bater um papo. Ela já é sócia do programa. A Josiane Coutinho, ela que é psicóloga, que também está fazendo parte aqui dessa série que nós estamos levando até você. Josiane, antes de mais nada, seja bem-vinda, né? Hoje eu invadi teu espaço, né? Eu agradeço muito, assim, é sempre uma alegria, a gente tem uma troca muito boa, né? A energia que rola é boa. A química é boa. Exatamente. Então, Josiane, eu tenho trazido para o programa muito essa questão da medicina multidisciplinar, da importância desses profissionais atuarem, né, na recuperação do paciente, na colaboração com esse familiar, que às vezes nós esquecemos do familiar. E procede mesmo isso tudo que eu tenho falado, dessa importância de vocês trabalharem de modo conjunto? Sim, a gente tem uma experiência até bastante interessante aqui no hospital, porque além de termos uma equipe completa, da gente ter psicologia, são poucas as instituições que mantêm o psicólogo junto com o corpo de saúde, né? É uma coisa relativamente nova, eu acho que pouco compreendida. Então a gente aqui tem essa facilidade de ter a equipe bem completa, com a fonoaudiologia, com assistente social, com a fisioterapia e todo mundo trabalhando junto em prol dessa recuperação. E para a família, né, para o próprio paciente, o feedback que a gente tem é que a pessoa se sente segura, se sente amparada, se sente melhor assistida. Porque o médico, ele traça a conduta, vamos dizer que ele é um maestro, né, da orquestra.
E ele tem uma participação de tempo, não de qualidade, mas de tempo relativamente pequena, porque numa situação de internação em enfermaria, o médico vem na parte da manhã, examina o paciente, prescreve os remédios, traça a conduta, pede o suporte de quem ele acha que cabe na situação e ele vai tocar a vida dele. Os demais profissionais passam o tempo inteiro no hospital, né? Vão ter lá seus plantões de 12 horas, de 6 horas, mas vão ter um tempo de contato com o paciente, com a família, muitas vezes maior do que o próprio médico. Então, se você tem uma equipe afinada, né, onde acontece essa troca, porque mais do que você ter todos os profissionais, você precisa ter a troca, né? A psicologia trabalha muito junto com a assistência social, a gente troca muito sobre o paciente, a gente complementa, né, o trabalho uma da outra e quem ganha é o paciente. Pois é, você falou, né, que a psicologia é muito recente, né, nesse processo, né, pelo fato de estar inserido diretamente hoje dentro dos hospitais. Em relação ao preconceito, ainda existe muita resistência, tanto do familiar quanto do paciente, em relação à psicologia, ou você acha que isso melhorou? Acho que melhorou bastante. Até pouco tempo atrás a psicologia era muito associada à doença mental, doença psiquiátrica, né? E hoje em dia não mais. A gente teve um ganho, né? A ANS, acho que é 7, 8 anos atrás, quando ela inseriu no rol de procedimentos o atendimento psicológico, ela trouxe a psicologia para um número maior da população. Até então a psicologia ficava muito restrita, você tinha essas duas vertentes. Ou eram os psicanalistas, que atendiam uma classe A, B, né? Ou era o paciente psiquiátrico que precisava do suporte. E aí você não conseguia circular entre a população de uma maneira natural, oferecer, né, que as pessoas tivessem acesso a esse tipo de assistência. Era muito reservado, muito restrito. Quando a ANS e a psicologia vem se solidificando, enquanto profissão, a psicologia é nova, se eu não me engano é de 67 a regulamentação da profissão, é pouquíssimo tempo para a gente sedimentar o trabalho, né? Então, eu acho que a gente vem construindo isso ao longo dos anos, mas com esse rol de procedimentos que a ANS colocou, né? Que eu acredito que tem uns 7 anos, eu não tenho data muito precisa, foi que a gente ganhou realmente um público maior, a gente teve uma inserção maior na sociedade. Já vinha nesse movimento, mas ali eu acho que abriram-se as portas. Hoje, nessas relações líquidas, né, tão menos sólidas, infelizmente, essas relações muito ligadas à tecnologia, nada contra a tecnologia, mas as pessoas cada vez com menos tempo de se tocarem, de estarem juntas, de estarem olho no olho, se faz mais necessário esse trabalho, acredito eu, no sentido assim, as doenças da alma da gente, né, ligadas muito a essa coisa da tristeza, da depressão. O profissional na área da psicologia, cada vez mais, ele atua de forma mais efetiva quando a pessoa se rende a essa necessidade dessa troca tete a tete, né? Eu acho que essas relações líquidas, né, que você falou, essa sociedade líquida, né, que a gente, às vezes, né, lembrando aí do Baum, que falava muito sobre isso, né, que foi quem trouxe esse conceito. Isso vem, eu acho que é uma fuga, na verdade. É mais fácil você se manter num relacionamento, seja superficial, seja, tá me fugindo o termo, virtual, né? É mais fácil, a pessoa se sente mais protegida, mais segura num relacionamento assim, onde você não entra, não tem um contato. Isso reforça muito um contexto da nossa sociedade, de uma sociedade de consumo, uma sociedade imediatista, que valoriza o jovem, que valoriza o novo, né? As coisas são descartáveis, o celular tem que trocar de ano em ano, algumas pessoas às vezes trocam em menos tempo, o carro, a roupa, né? As coisas são substituídas muito facilmente. E aí muitas vezes as próprias pessoas entram nesse rol de serem substituídas facilmente, né? Em algum momento da história, eu acho que a gente se dá conta de que
não dá para ser assim. Não dá para a gente viver dessa forma. Eu preciso do outro, porque é a essência do ser humano. Né? Quando a gente está fazendo isso, na verdade, a gente está indo contra a nossa própria essência. O ser humano, ele é social por natureza. E em algum momento da vida, as pessoas se dão conta disso. E aí vai depender dos recursos de cada um. Você pode lidar melhor ou pior com isso. E a psicologia, ela tem um trabalho bacana de provocação. Né? Você, quando está num processo de análise, você se questiona, ou você é questionado o tempo inteiro sobre as suas ações, sobre as suas atitudes, os seus porquês. Isso provoca uma reflexão. Né? Você não cai numa zona de conforto, você não se acomoda numa posição. Então, eu acho que essa provocação que naturalmente a psicologia faz vai contra essa superficialidade que a gente vê hoje nas relações. Ou seja, em algum momento a pessoa se depara, ainda que às vezes estando acamado, muitas vezes acontece, né? É onde se depara... Quando você adoece, né, eu digo que você tem no hospital, você tem muito tempo. No hospital, via de regra, você não vai ter internet. E ainda quando você tem o acesso à internet, aquilo não te satisfaz, não te dá prazer, seduz, né? Você não está bem, né? E aí você tem tempo para pensar. E muitas vezes você se depara, ou você pode usar esse tempo, eu até brinco isso, vamos usar de uma maneira positiva esse tempo, né? Vamos aproveitar para a gente fazer essa reflexão, porque ficar doente não é uma coisa boa, não é uma experiência agradável, mas pode ser uma experiência enriquecedora. Você pode sair desse processo mais fortalecido. A cura, ela vai vir, o corpo vai responder ao tratamento, né? Você tem um tratamento adequado, teu corpo vai reagir, sendo jovem, saudável e medianamente saudável, teu corpo vai reagir e você vai ter o tempo de recuperação, independente de qualquer coisa, mas você pode atravessar essa recuperação, melhor ou pior, dependendo da forma como você reagir diante do processo. Se ficar ansioso, angustiado, preocupado, depressivo, vai ser mais dolorido. Né? Se você conseguir ficar sereno, se você conseguir usar esse tempo de uma forma positiva, construtiva, reflexiva, você vai sair muito mais fortalecido. Ou seja, pedir ajuda não é motivo, não é sinônimo de ter vergonha disso, né? Não. Então não. É isso que eu queria que você deixasse para quem está em casa. Não mesmo. Eu acho que a psicologia está aí para somar, para você conseguir trazer o que precisa ser dito. Extrair, exatamente, dar um contorno para aquilo que a pessoa está vivendo e conseguir fazer com que a pessoa se reorganize diante daquele processo. Isso é específico da psicologia. A psicologia tem essa escuta, tem esse preparo técnico, e aí você poder... Uma vez eu ouvi de uma familiar que eu achei um elogio muito bonitinho. Ela falou que era um luxo emocional. Lindo! Eu adorei. Ela falou, isso é um luxo emocional poder ter um psicólogo aqui. Ai, então eu vou deixar com essa frase. É um luxo emocional ter um psicólogo, a pessoa ter essa possibilidade, mas é um luxo também estar contando sempre com a sua contribuição aqui para o programa. Eu agradeço muitíssimo, totalmente disponível para essa parceria, porque é um prazer enorme. Obrigada. É um luxo emocional. Eita, rasgação de seda. Viver bem é isso, é falar de saúde, falar de prevenção. E nós estamos aqui também com a Ana Paula Bonvini, doutora, que é dermatologista, vem falar um pouquinho também a respeito de prevenção, o que nós podemos estar atentos. Ana Paula, seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeira vez, mas ó, eu vou avisando, todo mundo que vem depois vira sócio, tá? Tá bom. Corre esse risco. Tá bom. Então, doutora, a respeito assim, né, eu acho que essa parte da dermatologia, a cada dia as pessoas têm falado mais até por conta do câncer de pele, não é isso? Também que existem diferenças entre manchas, senis, como também outras tantas que a pessoa precisa ficar atenta. Queria que você falasse um pouquinho dessa diferença entre manchas de pele por conta da idade ou essas que são por conta do sol. Qual a diferença disso? Tá, para começar, essa história de mancha senil não é verdadeira. A gente fala então, que tá vendo? mancha senil, eu estou com mancha senil. Não é senil, ela é uma mancha do sol.
Tanto é que as partes cobertas do nosso corpo que nunca pegaram sol, elas não apresentam essas manchas e elas têm a mesma idade Incrível. de toda a nossa pele. Então, a gente chama de mancha senil, mas são manchas que geralmente são por conta da exposição solar. E elas aparecem em áreas de exposição Por isso que solar. nas mãos, né? Porque Por isso que são nas mãos, no colo, no rosto, que são locais de áreas de Incrível exposição isso. solar. Mas isso assim, todo mundo faz esse comentário mesmo, né? Comum, Não, né? todo mundo chega e já mostra. Estou com essas manchas senis. Não são senis. Elas são manchas, tanto é que elas acompanham, dependendo da intensidade, da cronicidade de exposição solar da pessoa, cada vez mais precoce. As pessoas nem sempre são senis para apresentar aquelas manchas. Verdade. Como aquelas manchinhas brancas que dão nos braços ou na parte da perna, que é aquelas manchinhas branquinhas, toda pintadinha. Sei. Aquilo também é uma mancha senil, mas não é. Aquilo é por conta de exposição solar crônica e prolongada. Eu acho que você, inclusive, trouxe assim, algumas imagens também para a gente estar vendo, não é isso, Luciano? Que podemos mostrar aí até para ficar mais claro, assim, explicando para a gente. Aquilo lá, doutora, conta para a gente. Isso a gente chama de elastose solar. São a foto de uma pessoa sem exposição solar e a outra com exposição solar. A radiação ultravioleta ela atua no tecido colágeno e elástico da pele e degrada esse tecido colágeno e elástico, né? E aí forma essas rugas, essa flacidez, esse tom amarelado da pele e a pele fica mais envelhecida, não porque está envelhecendo, é o chamado envelhecimento extrínseco, que vem de fora, pela luz, pela radiação ultravioleta, pelo sol, pela poeira, e a pessoa fica com esse aspecto envelhecido por conta dessa degradação do tecido, que é a base de sustentação da pele. Temos outras imagens, Lu? Essa daí, o que seria? Essa já é a ceratose, que a gente chama de ceratose actínica. Essas são as lesões de pele que a gente tem que ficar mais de olho. Então é importante mostrar. Por quê? Essas são aquelas pequenas casquinhas de feridas, são muito comuns também nas áreas expostas, né? Principalmente no rosto, no dorso das mãos, que são aquelas casquinhas que a pessoa vem se queixando, uma feridinha vermelhinha, que ela tira a casquinha, sangra, daqui a pouco está a casquinha ali de novo. Essas lesões a gente chama de queratose actínica e são as que têm algum potencial de se transformar em um câncer de pele. Então, essas a gente trata através de nitrogênio líquido, ou cirurgias, ou ácidos, para elas não evoluírem para câncer de pele. Então, existe como fazer um trabalho em cima para ela não evoluir. E essas lesões são as que a gente mais procura quando a gente pega uma pele envelhecida, com muita elastose, com muita mancha. A gente não está olhando para a mancha, a gente está procurando esse tipo de lesão. Esse tipo de lesão. Tem mais alguma imagem? Essas são as famosas pintinhas brancas, a gente chama de leucodermia gutata, muito comum na área pré-tibial, na canela, né, da pessoa. Que as pessoas se queixam muito porque esteticamente fica feio. Isso você já encontra em pessoas com 20, 30 anos de idade, né? E elas não têm nenhum significado de doença, de ser câncer, mas indica que a pessoa já se expôs muito ao sol e assim ela pode ter uma lesão de câncer de pele. Não por essa lesão, mas por todo o contexto. Porque aí já sinaliza que tem uma certa tendência ali, vamos dizer assim. Isso. Entendi. Tem mais alguma? Nossa. Essa na verdade está um pouquinho, mas a gente está querendo ilustrar uma coisa que a gente chama de poiquilodermia, que tem um nome muito estranho. Mas não sei se você já reparou que uma pessoa que se expõe muito ao sol, ela tem aquela área do decote, do V do decote, é muito manchada. Tem mancha escura, tem mancha vermelha, tem mancha branca, tem elastose. E isso a gente consegue tratar ela, na verdade. A gente está procurando aquelas lesões de queratose, mas isso fica feio, né? Esteticamente as pessoas envelhecem muito, o pescoço fica muito envelhecido. Então, as pessoas até procuram muito dermatologista para tratar isso. O laser, nesse caso, a luz pulsada, é extremamente eficaz, fica muito bom e dá uma rejuvenescida. Até porque a luz pulsada ela não tem só um fim estético, digamos assim. Como ela estimula colágeno e elastina, as fibras, ela melhora a aparência da pele também. Agora, doutora, em termos assim de prevenção, né, falar um pouquinho. Hoje existe uma campanha maior, né, graças a Deus, em relação a isso. Eu ainda peguei, na minha adolescência, aqueles
aquelas almofadinhas que a pessoa passava, o famoso raíto solar, quer dizer, estimulava-se o uso... O bronzeado, o urucum com óleo de amêndoa, eu peguei tudo isso. Coca-Cola. E hoje as pessoas já têm esse trabalho assim de prevenção. Realmente o filtro solar é fundamental, né? O protetor. É aquela coisa, todo mundo, não adianta, o dermatologista, todo mundo pergunta, e aí, qual é o seu conselho? E o dermatologista acaba falando sempre, use sempre o filtro solar. O filtro solar, ele protege não só do câncer de pele, como também do envelhecimento. Cada dia mais a gente está vivendo mais e a gente quer viver mais e melhor. Sim. E se a gente vai ficar mais velho e com mais saúde, a gente também quer estar mais bonito, até porque a gente se sente melhor, né? Com idades que antigamente a gente já se sentia, os nossos antepassados se sentiam muito velhos. Então a gente, por estar se sentindo muito bem, quer estar muito bem também. E o filtro solar é fundamental para isso. Essa é uma das coisas principais, né? De colocar no dia a dia. Se tiver que optar por alguma coisa, se é o creminho da noite, o creminho da manhã, o creminho da olheira, o filtro solar, compra primeiro o filtro solar. Entendi. E quem tiver, assim, de repente, alguém está nos assistindo e se identificou com alguma daquelas imagens ali que nós mostramos. Existe, assim, eu queria que você deixasse para a gente, assim, um contato para quem se interessar, para poder procurá-la também até para esse trabalho preventivo, né, doutora? Tem como falar para a gente isso? Tem. O telefone lá do consultório, se quiser, pode ligar, né? É 2237-5118. É só agendar com a Eunice, minha fofa. E se quiser, para poder ir lá, para poder procurar alguma lesão que a gente ache perigosa e que tenha que tratar, fazer algum tratamento, ou se quiser simplesmente melhorar a aparência da pele com laser. Que também é bom, né? É muito bom, muito bom. O laser, ele tem essa função. Algumas pessoas chegam lá com a pele muito envelhecida e se queixando, né, esteticamente. Sim. Óbvio que ele é um tratamento estético, mas fica muito bom o tratamento. A pele volta, a resposta da pele é muito boa, né? A gente lá faz vários tipos de tratamento, né? Isso que é importante também, tem que ver. E é bom porque a gente acaba examinando a pele como um todo, né? E ver o que é perigoso, o que não é perigoso. Pois é, doutor, estou precisando fazer um tratamento aqui urgente. Olha só, você promete voltar? Prometo. Ou então, como eu gosto também, eu adoro invadir os lugares. Posso invadir também lá para conhecer um pouquinho desse trabalho com laser? Acho que é legal também trazer essas imagens, não é? Pode. Então, seja sempre bem-vinda, mas não vai embora não, sabe por quê? Porque agora nós vamos para o nosso quadro Memórias com Sabor, invadimos a cozinha da Locanda de la Mimosa com o nosso querido Dânio Braga, já tem bolo aqui também, já falando de beleza, mas ela pode abusar, gente, que ela está toda aqui, toda bonitona. Roda o VT. Já que promessa é dívida, eu disse para você que estava em casa aí que nós invadiríamos novamente a Locanda e com ele, claro, mas eu já virei amiga íntima, né? Aquela lenda toda, depois que eu já experimentei aquele putanesca maravilhoso. Dânio Braga mais uma vez aqui conosco. Promessa é dívida, né? Promessa é dívida. Hoje eu tô bem caracterizada, tá vendo? Ó, cá estamos. Cá estamos. E hoje o que vai ser essa delícia? Hoje estamos falando de mar. Hoje falaremos de mar. Boa. Hoje, como prometi, é um ceviche peruano, hecho por um italiano. Hecho ou feito, né? Por um italiano. Um italiano, genuíno, brasileiro. Mas enfim. Eu sou brasileiro, né? Pois é, não tem mais jeito. 40 anos de Brasil. Não tem mais Como jeito. não tenho 80 ainda, então, né? Brasileiro. Vou chegar lá, se Deus quiser. Vai. Olha só, a receita do ceviche peruano é uma receita maravilhosa, muito simples. O segredo do ceviche peruano é o frescor do peixe. Acima de tudo, Acima né? de tudo. Uma coisa que eu vou ficar devendo aos nossos amigos e amigas é a batata doce, que não encontrei no mercado hoje. Você não foi no armazém? Esqueceu. É verdade. Devo ao Antoine, meu pessoal amigo, é que estava totalmente atolado hoje, que não deu tempo para ir lá. Tá perdoado. Mas vai a batata sem ser Mas batata leia-se doce. batata doce, uma batata normal, mas vocês vão ler como se fosse uma batata doce. Ok. O ingrediente do ceviche peruano leva batata doce. Entendi. Então teremos como ingredientes básicos uma cebola, que vocês estão vendo aqui, uma cebola branca, mas se tornou vermelha milagrosamente. Porque eu pensei até que fosse aquela roxinha, não é não? Não, é branca. O que você fez aí? Depois eu explico. Tá bom. Milho, Milho,
Pimenta, pode ser pimenta calabresa, essa aqui é a pimenta da minha horta, levemente picante, não muito picante. Limão Tahiti, não é o limão siciliano que se usa. Tomate, salsinha, suco de limão e limão. Um peixe, estou usando um linguado maravilhoso. Fresquinho. Sementes de gergelim preto. Adoro. E, como disse, batata doce. Batata doce. O ceviche não pode ser preparado com muita antecedência, tem que ser feito na hora. Portanto, nós começaremos, quando você me der o sinal verde, faremos e comeremos em seguida. Opa! Então, peraí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eles não vão comer, vão simplesmente assistir. Pois é, a televisão ainda não proporciona isso para quem está em casa. Nem o aroma, YouTube, nem o YouTube. Nem o YouTube, não tem jeito. Só a Comeremos sorte é nós, minha. Pois comeremos é. nós. A gente quebra o galho do Então, Lucas também. estão nosso prontos? cinegrafista. Estão prontos? Dou-lhe uma, dou-lhe Dou-lhe duas, dou-lhe três. Bom, então já está valendo, né, chefe? Tá valendo. Então vamos lá agora. Então agora vamos tirar a polpa do tomate. Vamos fazer pequenos cubos. A gente tira essas sementes embaixo da água. Evidentemente aquilo que sobra não se joga fora, eu faço molho com aquilo, entendi. né? Mas para fazer uns cubinhos de tomate, você usa a polpa sempre bem firme, né? Então, esse tomate ele não é tão maduro, né? É maduro, mas também. você tem que ter a polpa firme, senão esmaga tudo, né? Bem durinho, né? Então agora vamos fazer umas tirinhas. Pego isto, começo a juntar os meus ingredientes, né? Essa alquimia, né? A gente vai ter que, né? Pintar um pouquinho. Pego a minha batata doce, que esta não é batata doce, mas leia-se tá batata vendo? doce. TV a gente pode até brincar Não, que pra é. que- não, Tem que falar a mas- verdade para quem está em casa. Essa não é batata doce. Não é batata doce, até porque dá para perceber. A cor é outra. Claro. Vou fazer uns pequenos cubos. Pimenta, que não arde muito. Não arde muito. Agora vem o segredo dessa cebola. Conte-me tudo, né? O segredo da cebola, porque fica vermelha, é que a gente pega essa cebola, se corta finissimamente. Eu uso um cortador de frio, como se fosse para cortar presunto. Coloco de molho durante 3 horas em um vinagre de vinho tinto. Ah, tá explicado. Depois de 3 horas, a cebola branca se torna vermelha. Entendi, Pronto. entendi. Cá está a cebola vermelha, misturo aqui, Milho, escorro ele, para não deixar água. Então os ingredientes colocamos batata, cubo de tomate, um pouco de pimenta. Agora vou colocar a cebola roxa. Por último vou colocar o limão, assim que eu cortar o peixe. O peixe vou cortar agora. entendi. Vou cortar em pequenas lâminas. Lembrando que esse peixe tem que estar bem Esse que é fresquinho, né? linguado, tem que ser Linguado. fresquíssimo. Faço lâminas assim, tirinha, digamos, né? O linguado é um peixe branquíssimo. Sim. Ele cozinha somente com o suco do limão, por isso que eu coloco o suco de limão por último, Entendi. porque quanto mais tempo você deixa o peixe em contato com o limão, ele vai cozinhando. Vai cozinhando, vai cozinhando, vai cozinhando. Então, o ceviche não é um prato para deixar horas e horas a fio aí separado. Tem que cortar o peixe, mas Consumo depois tem que imediato, né? consumir imediatamente, exatamente. Boto aqui. Já é o charme. Acho que já é o charmezinho, né? Para decorar. Suco de limão. Que é o meu fogo. Com isto eu tempero Com azeite. com azeite. Leva sal? O sal vou botar por último, porque quando botar limão e juntar com sal, aí começa de fato Entendi. a cocção. Pegar uma colher. Vai mexer. Começar a mexer. Você tem que deixar um pouquinho de tempo para marinar, para que o limão possa
surtir o seu efeito, né? Agora vou pegar, que é a minha última façanha. E fica bonito, né? É bonito. Você vai ver o prato montado como fica bonito. Ainda vou colocar um verdinho. Vou pegar aquela salsinha lá, como você está vendo, vou dar uma picadinha. Enquanto isso, o meu peixe está cozinhando. O verdinho para dar cor. Tá vendo que está começando a se formar um líquido aí? Sim. Esse é o famoso leite de tigre. Ah, é? Esse que é o famoso? É. Que não pode. Tá vendo que agora já mudou de textura, de cor? Totalmente, já mudou. E rápido, hein? Tá rápido. Com inveja. Tá bom. Se a gente tá em casa, vai ficar com mais inveja ainda. Isso vai ser. Olha só, você sabe, vou dizer novamente, eu sou fã, mas eu tenho que dizer uma coisa, a melhor parte é a hora que eu experimento. Posso? Claro, deve. Devo? Senão em casa o pessoal vê se eu acredito. Se não sai do é bom. É então. 1, 2, 3. Maravilhoso. É um prato simples, fácil de se fazer, Elegante. elegante, bonito. Sim. O segredo é aquilo que eu disse, peixe fresco. Peixe fresco, sempre. Senão, não funciona. O papo tá bom. Eu posso invadir qualquer dia. Pode. Me avisa. Claro, sempre, né? Sempre. Mas aqui, Vou vou ficando por aqui. Vou prover. E hoje nós estamos mais uma vez em uma das lojas do Armazém do Grão e atendendo a pedidos. Olha o que nós temos agora aqui nas lojas do Armazém. Ele, o nosso café favorito. Claro, né, gente? Você de casa pediu, reivindicou e prontamente aí o Armazém se rendeu. Tinha muita gente que falava pra mim assim: Silvana, eu adoro Armazém, mas eu chego lá e não tenho café favorito. Tá aqui, ó, pra você também. Fiquei com vontade de beber. Tô indo. Armazém do Grão. É bom ter você aqui. Bom demais ter você aqui também. E olha só, vou ressaltar algo que eu sempre falo a respeito do Armazém do Grão. Tem uma honra em representar essa empresa aqui na nossa cidade, genuinamente petropolitana, que faz a diferença, que estão aí, ó, país em crise, todo mundo, e eles estão bravamente resistindo, abrindo novas lojas, levando para a gente novas tendências. Então eu tenho muito orgulho em representar essa empresa, assim como também lembrando a você que está em casa que está na hora daquele bolo da fábrica de bolo Valzira, hoje de coco. E é bom quando a gente tem assim os bastidores olhando com um zóio grande, sabe como? Calma, meninas, vocês vão ganhar. Juntamente com o meu cafezinho favorito, enquanto eu como o meu bolinho, bebo o meu café, vou pedir o apoio cultural. Já a doutora Mariana veio falar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu acabar de comer para a Silvana. A pergunta que não quer calar: quando envelhecer a doença? Rádio VT que eu já volto já. Você já sabe que o livro Sozinha ou Mal Acompanhada Você Decide é de minha autoria. Mas muitos não sabem ainda onde encontrar o nosso livro. É por isso que hoje eu decidi trazer para você que está em casa esses endereços que estão aí na tela. Para quem não sabe, vale reforçar. O livro é baseado em fatos reais de mulheres que deram a volta por cima. Sozinha ou mal acompanhada? Você decide.
Os melhores bolos caseiros você encontra aqui. Fábrica de Bolos Vó Alzira. Mais de 20 sabores. E agora também com recheios de chocolate com morango, chocolate com brigadeiro, nozes com leite condensado. Fábrica de Bolos Vó Alzira. Pertinho de você. Rua 16 de Março 325, Loja 7, na Travessa Cristal. E Rua do Imperador 111, Loja 13, Galeria do Merci. Telefones 2242-3794 ou 2231-5547. Projeto Maturidade. Dignidade para toda a vida. www.projetomaturidade.com.br. Então, sabe aquelas pessoas assim que já são sócias do programa? Estamos com mais uma que eu fico tão feliz quando ela pode vir, que é difícil conseguir horário com essa moça. Essa feia, ela é feia, gente, olha só. Doutora Mariana, ela que é geriatra. Seja bem-vinda. Muito obrigada novamente aqui. Estava dizendo agora que me sinto em casa. Oh, que coisa boa. Doutora, antes de nós falarmos da palestra, essa pergunta que não quer calar. Quando envelhecer é doença? Como é que é isso? Conta pra mim. É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho na semana que vem, já vamos falar sobre isso. E a primeira coisa que eu tenho a dizer em relação a isso é que envelhecer não é doença. Opa! Que é uma das coisas que a gente cai às vezes no senso comum, né? Isso é da idade, isso é mancha senil, isso é, né? Tudo Joga é atribuição tudo para a idade. Isso é senilidade, que as pessoas gostam de dizer. Não, envelhecer é doença quando está associado a alguma doença, quando está associado a alguma doença que seja física ou que seja mental ou que seja do próprio convívio social. Né? Então, envelhecer nem sempre é doença, muito pelo contrário. Então, ou seja, existe toda essa... As pessoas criam mitos, né? E às vezes estereótipos. Opa, estou envelhecendo, logo estou doente. Não necessariamente. Não, às vezes as doenças vêm por conta... Primeiro, a maquininha, algumas pecinhas começam a saírem do local, do lugar ali, a gente ajusta, não é isso, doutora? Um óleozinho que falta aqui, alguma coisa ali. Mas isso não tem nada a ver com doença. Existem doenças relacionadas à idade, algumas tantas que a gente pode prevenir. E hoje, cada dia mais, a gente está fazendo isso melhor. As pessoas estão chegando na terceira idade, no envelhecimento melhor, felizmente. Sim. Então, a gente tem doenças comuns da idade, tem doenças muito controláveis se a gente diagnosticar cedo, se a gente fizer acompanhamento regular. E a gente volta a dizer uma coisa que falei na primeira vez que estive aqui, que é o que a gente quer para todo mundo, que é o tal do envelhecimento ativo, que é o envelhecimento sem doença. Ainda que a gente tenha alguma coisa para acompanhar de forma regular, mas a gente pode envelhecer e envelhecer muito bem. Buscar qualidade de vida. Qualidade de vida, corpo e cabeça. Até porque eu acho que essa qualidade de vida implica numa outra coisa que é a dignidade dessa pessoa, né? Completamente. Quando ela está independente, né? Hoje em dia a gente não fala mais em envelhecimento ou em doenças relacionadas ao envelhecimento só da forma física, só de ir ao médico. A gente fala de convívio social, a gente fala de autonomia e independência, de tudo que a gente pode ter, se às vezes tem alguma dependência física, mas que tem autonomia nas decisões da casa, da gerência do lar. Então, autonomia e independência são palavras que a gente gosta muito na geriatria, no mundo do envelhecimento ativo. Que, aliás, eu acho que assim, é o que eles mais questionam, né? Quando eu converso com alguns idosos, o que às vezes mais os incomoda é realmente, muitas vezes, deixar de exercer o papel, né, como a matriarca, como o provedor daquela família, o provedor moral principalmente, não é isso, doutora? É isso. E em relação a isso, a gente volta a dizer da importância da educação do adulto jovem e do jovem em relação a isso. Porque essas pessoas são as pessoas que... É a velha história que o jovem de hoje é o adulto de amanhã e o idoso de depois de amanhã. São as pessoas que vão chegar lá, que vão encarar isso de uma outra forma, são pessoas que vão ter outro olhar,
Hoje a gente precisa de parceria. Se a gente tiver parceria em relação ao jovem e com o idoso, a gente tem um envelhecimento muito melhor. Volto a dizer, se a gente, não é porque a gente tem uma dependência física qualquer, que a gente tem que tratá-lo como dependente. Mesmo né? porque como a dependência incapaz. física vem até em idades, às vezes, mais jovens também, em outros momentos, não é isso? Exatamente. Não necessariamente no processo de envelhecimento. Exatamente. Ou seja, o respeito. Como as pessoas falam muito de primeiro mundo, né? A coisa de que no primeiro mundo o idoso é tratado com respeito. Eu tive a oportunidade de estar em tribos indígenas. Para minha felicidade aqui no Brasil, em algumas, tanto ligada mais lá ao lado da Amazônia, como aqui em Angra dos Reis mesmo, legal. que tem algumas tribos. E é impressionante como eles tratam esse idoso como o verdadeiro ancião, né? O dono daquela história ali. E eu acho que sim, então você não precisa ir lá fora para aprender muito disso, não. Isso aqui também pode estar inserido aqui. Agora, como envelhecer saudavelmente, doutora? A primeira coisa que a gente tem que pensar é prevenção. Prevenção é a palavra certa. Assim. A gente tem que procurar ter um médico de referência. A gente também falou sobre isso um pouquinho da outra vez que estive aqui. Quanto mais cedo você tiver um médico em quem você confie, a OMS preconiza isso, inclusive, que a gente tenha um clínico de confiança, que mesmo que você não tenha nenhuma doença, que você possa visitá-lo uma vez ao ano, para que faça diagnósticos precoces de possíveis doenças que a gente possa ter e que isso não gere sequelas, consequências e doença no envelhecimento. Segunda coisa que a gente tem que fazer, não existe mágica, é praticar atividade física regularmente e ter hábitos saudáveis, sejam eles alimentação saudável, evitar fumar, né? Álcool em excesso e prevenção de doenças. Sempre a prevenção, né? Sempre. Ou seja, na infância, o pediatra tem um papel fundamental. Na idade adulta, vamos dizer assim, na idade o clínico geral. E quando procurar o geriatra? Qual a faixa etária hoje que se entende não necessariamente que já está no processo, já está idoso, mas qual a idade que nós podemos assim, agora é o geriatra que vai cuidar de mim? Idoso a gente considera a partir de 60 anos. Então, se a gente disser que tem que procurar um geriatra a partir de 60 anos, ok, está bem indicado. Só que o geriatra nada mais é que um clínico. A gente, inclusive, tem essa formação de clínica médica antes de fazer geriatria. Então, se nesse momento, a partir dos 50, você julgar que é importante procurar um clínico e que esse clínico seja o seu geriatra futuro, ótimo. Então, a partir dos 50, acho que é um bom momento para procurar o geriatra e que ele siga, vai te conhecer nas suas doenças e na sua perspectiva de envelhecimento, que Ou é seja, muito importante. a partir do ano que vem eu posso procurá-la. Por favor, não é? estarei te aguardando. Com maior orgulho, gente. 50 anos sendo cuidada lá pela doutora Mariana. Agora aqui, vamos falar desse evento? Com muita alegria. Pois é, porque a Unifop esse ano, né, preparou, imagina, né, durante todo o ano esse ciclo de palestra voltada para o processo de envelhecimento, seja conversando na área acadêmica, mas principalmente com as pessoas de modo geral. E você foi convidada também para fazer parte? Fui convidada com muita honra pela Josiane para fazer parte desse evento. Então, na segunda-feira que vem, no dia 29 de maio, estaremos lá às 19 horas, na Casa Cláudio Souza, para falarmos um pouquinho de quando envelhecer é a doença. É bom sobre esse bate-papo, esse bate-papo que a gente está tendo aqui com um pouquinho mais de tempo e, mais importante, estarei junto com a Josiane para dizer exatamente isso, que doença não é só doença física, que a gente precisa de ter um equilíbrio corpo e mente muito para a gente chegar no envelhecimento ativo. Coincidentemente, ela deu entrevista no programa hoje também aqui para falar um pouquinho desse papel, né, do psicólogo. Essa medicina multidisciplinar, cada vez isso é uma tendência, né? Cada vez fundamental, né? Fundamental. Na geriatria a gente não consegue trabalhar sozinho. Não, né? A gente tem a geriatria, que é a parte médica relacionada ao envelhecimento, e a gente tem a gerontologia, que são as outras áreas que trabalham completamente ligadas a gente no processo de envelhecimento relacionado às outras áreas, psicologia, fisioterapia, enfermagem, a gente não consegue trabalhar sozinho. Só uma dica que eu esqueci de falar quando você me perguntou de como chegar lá, e muito importante também, os trabalhos novos mostram isso, é ter hobbies. Coisa boa. Praticar, ter alguma prática que dê prazer.
Então, assim, o Baile da Felicidade que nós promovemos mensalmente durante 20 anos faz bem para a saúde, Estamos doutora? praticando envelhecimento ativo. Aliás, eu invado o seu consultório, mas por que qualquer dia desse não vamos inverter e você invadir o Baile da Felicidade? Vamos, eu vou Não, adorar. você vai ficar enlouquecida lá. Um monte de gente beijando na boca. Coisa boa. Aqui, quem quiser falar com você, doutora, como é que tem o telefone do consultório para entrar em contato? E já a gente reforça de novo a palestra, mas eu queria que você desse seu contato aqui pra gente. Aqui sim. Estou sempre atendendo ali na clínica Neuromedic, no Valparaíso, Avenida Portugal, número 10. Quem quiser pode me procurar. Estarei lá com muito prazer para praticarmos prevenção de doenças e tratamentos e envelhecimento ativo e saudável. E a nossa palestra fala mais um pouquinho a respeito disso, na Casa Cláudio Souza, dia 29, que é de segunda-feira maio, que vem. às 19 horas, entrada franca, aberta ao público, a quem quiser e nos der o prazer de participar desse nosso bate-papo sobre envelhecimento e sobre as possibilidades de quando isso pode se tornar uma doença. Pois é, aproveitando que eu ainda tenho mais um minutinho, já abusando aqui da sua competência, né, a respeito do assunto, falar de prevenção. E falamos aqui também muito ligado à questão da dignidade da pessoa ter autonomia. E quando que a pessoa descobre, assim, às vezes uma doença num momento mais difícil, o que ela pode fazer por ela mesma para ela ter qualidade de vida, sem que isso faça com que ela tenha medo, por exemplo, que é algo que às vezes acomete esse paciente que está cheio de vida e se vê às vezes vulnerável. Queria que você falasse, assim, meio que fosse aquele recado para essa pessoa que também está nos assistindo. Primeira coisa, eu vou dar um recado à família, antes de mais nada. A gente precisa ter respeito com essa pessoa que teve ao longo da vida um papel tão importante na nossa vida, porque as doenças mentais, as demências, são comuns dessa faixa etária. Então, às vezes, a família esconde, trata de uma forma como que se a pessoa não fosse entender, limita muito antes do que a limitação, antes da limitação chegar. Então, primeiro é ter respeito. E o segundo passo é para o paciente se dar ao respeito. Não deixar com que seja tratado assim, né, de forma independente. Lembrar que ele está ali, que ele tem que ter autonomia, que ele tem participação ativa. A mínima decisão que ele puder ter, né, uma participação ativa, isso é importante. Discutir com ele o mínimo possível do que ele espera para o envelhecimento. Hoje em dia, a gente tem, inclusive, umas discussões enormes sobre testamento vital, sobre o que a gente quer para o fim da vida, sobre o que a gente espera dos nossos tratamentos. Então, é importante que esse paciente entenda, ou essa pessoa idosa, seja lá que doença tenha, exponha isso para a família, os medos, as angústias e o que ele espera do envelhecimento e fim de vida. Ou seja, essa parceria, né? Porque eu costumo dizer, só envelhece quem tem sorte. Exatamente. E às vezes esse jovem, né, o mais jovem, olha aquilo de uma maneira assim meio que depreciativa. E isso é tão antagonista, né? A gente cada dia mais quer comer melhor, praticar atividade física para envelhecer bem e a gente esquece de olhar para quem está lá com respeito, porque tem muito a ensinar, né? Se a gente quer chegar lá, a gente precisa tratar bem quem está lá. Quer dizer, essa troca, né? É o mais importante. Fundamental. É isso. Você volta? Claro que sim. Ou deixa eu invadir lá? Claro que sim. Tanto faz? Tanto faz. É? Venho aqui, você vai lá. Mas aqui, eu quero você invadir no baile. Eu gostei dessa ideia, Também. menina. Acho que vai ser Vamos bom. sim. Ir lá fazer Só me contar o próximo. Então lascou. Olha só, tudo que é bom dura pouco, né? E você que está em casa, quero agradecer mais uma vez aqui, doutora Mariana. Eu estou indo embora, lembrando que nós temos reprise toda segunda-feira às 9h30 da noite, quarta, 9 horas da noite, sexta, 11 da manhã, a qualquer momento aqui na TV Vila Imperial ou também pelo nosso site, www.silvanacoelho.com.br. Me deu um branco aqui agora, fiquei falando tanta coisa, a cabeça já tem que ir para geriatra. Aqui, estou indo embora, mas não sente saudade, porque eu volto. Tchau, gente. Mua!